Essa mesma característica do verso 6, ela é dita acerca de Demétrio no verso 12. É dito assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Eles eram pessoas de um bom testemunho. Aqueles que tinham contato com eles diziam que eles eram homens de Deus, pessoas de bem, pessoas que estavam agindo de maneira adequada. E ainda, o texto diz nesse verso 6: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. O amor era também uma característica de Gaio. Queridos, às vezes nós, de alguma maneira, menosprezamos sermos caracterizados por amor, especialmente parece que nós homens. Atitudes amorosas parece que de alguma maneira ferem a nossa masculinidade. Isso é uma ideia estranha. Na verdade, o Senhor Jesus disse que a igreja dele deveria ser caracterizada por amor. Ele disse lá em João 13: novo mandamento dou a vocês, que amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então o Senhor Jesus disse que o amor e amar como ele amou deve ser característica nossa. Uma liderança que soma, então, é uma liderança marcada por pessoas que amam. Irmãos, uma liderança que soma tem essas características de Gaio. Ele era alguém que se relacionava bem com outros líderes, ele era alguém de alma próspera, ele era alguém que andava na verdade, ele era alguém de procedimento fiel, ele era alguém que agia com amor, ele era alguém de bom testemunho. Todas essas características, elas devem ser buscadas para uma liderança que soma. Quando eu pensava nesse texto, meditando nele, uma das coisas que me veio à mente foi que nós não temos aqui nada de extraordinário, nada que todos nós não já conheçamos. Agora, irmãos, o que é estranho para mim é quando nós, como igreja, passamos a desejar ou facilitamos que pessoas que não tenham essas características sejam líderes na igreja. Entende? Eu vou falar bastante de igreja porque o contexto do texto aqui é a igreja. Eu poderia falar de liderança na família, em outros ambientes, mas o contexto aqui é a igreja. É interessante que quando nós pensamos em líderes, e eu penso que não estou sendo exagerado, muitas vezes pensamos em pessoas com habilidades de falar, pessoas que são carismáticas, pessoas que sabem ser agradáveis, pessoas que sabem lidar com os outros de uma maneira que conquista, de uma maneira que ele torna as coisas fáceis e agradáveis. Muitas vezes pensamos em liderança quando uma pessoa ela é muito inteligente, ela tem facilidade para os números, é uma pessoa que é craque em matemática, em física. Quando se dá bem nos negócios, uma pessoa que naquilo que faz é financeiramente bem sucedida. Me mostra qual dessas qualidades João está elogiando em Gaio. Gaio, dou graças a Deus pela sua grande inteligência. Gaio, eu dou graças a Deus pela maneira como você consegue falar com as pessoas, convencer as pessoas, como você é agradável, como você é aquela pessoa que consegue conquistar pelo contato, pela sua maneira de ser, como você é essa pessoa que consegue levar os outros atrás de si por esse seu modo de ser. Gaio, eu dou graças a Deus como você vai bem nos seus negócios, como você é próspero financeiramente.
Nós não encontramos nem João, nem na lista que Paulo dá, lá quando está falando de líderes para as igrejas, sendo eles bispos, presbíteros, diáconos, nós não encontramos esse tipo de coisa, mas parece que nós achamos que esse é o tipo de perfil de liderança. E se a resposta, não pastor, não é, por que tais pessoas mais e mais se fazem presentes nos grupos de liderança da igreja? É equívoco. Irmãos, parece que às vezes a nossa maneira de avaliar, nós avaliamos por esses fatores que o mundo avalia. Essa é uma forma empresarial, alguém inteligente, alguém capaz, alguém de extraordinária comunicação, alguém muito inteligente nos negócios. Essa é uma maneira empresarial de se pensar acerca de líderes, mas na igreja são pessoas piedosas, são pessoas que amam, são pessoas que têm uma alma próspera. Talvez ele não tenha aquela facilidade de comunicação, e talvez não é essa pessoa tão inteligente, mas as marcas de Jesus estão nessa pessoa. As características de Jesus são vistas nessa pessoa. Talvez ele não é a pessoa que mais se destaca no campo financeiro, dentro do local onde ele está, mas é essa pessoa que se destaca no relacionamento com Deus. A liderança que soma, ela usufrui desse tipo de relacionamento, especialmente, primordialmente com Deus. Interessante, irmãos, nós ouvimos tantas vezes histórias horríveis ligadas às igrejas, líderes que não deveriam estar lá, homens inteligentes, hábeis nos seus negócios. Eu não estou dizendo que alguém hábil no seu negócio, uma pessoa inteligente, uma pessoa hábil naquilo que faz, que ela não possa estar. O que eu estou dizendo é que isso não é a característica primordial, e para alguns de nós parece que é. Que as nossas igrejas, irmãos, estejam repletas de homens tementes a Deus, homens que amam a Deus. Certamente pessoas inteligentes aparecerão, aparentemente contribuirão, como o Sebastian Castelli, alguma habilidade com as escrituras, mas logo o caráter torto de tal pessoa vai aparecer. E aí nós encontramos tantas histórias que nos trazem tristeza, porque pessoas que não deveriam estar ocupando funções de liderança estão. Isso, irmãos, vai falar muito acerca das nossas igrejas, dos ministérios que exercemos, porque essas pessoas ou cooperarão para o desempenho e o avanço daquilo que Deus está fazendo em nossas igrejas, ou essas pessoas serão uma espécie de diótrefes, que serão um empecilho àquilo que uma igreja deve fazer, seguindo a vontade do seu Deus. Olhemos um pouco aí esse homem chamado Diótrefes. A partir do verso 9, o texto nos diz: escrevi alguma coisa à igreja, para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Características de uma liderança que subtrai: ele quer exercer a primazia, ele quer ser notado, ele quer que a sua palavra prevaleça. Pessoas que querem exercer a primazia, que querem ser o maioral, são pessoas que, de alguma maneira, você tem a certeza, ele tem alguma virtude, e ele quer que a sua palavra prevaleça. Pode ser que é o cara que tem o dízimo mais alto, a contribuição mais alta, e nós já temos ouvido dezenas de histórias de estúpidos como esses, que acham que por causa da sua contribuição, fazem da igreja o seu brinquedo particular, ditam como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Eu conversava com um pastor recentemente, que ele esteve pregando em certo lugar,
E ele falava assim: eu conversei com um pastor e tal, e eu conversei com um irmão que certamente é quem exerce a liderança dentro daquela igreja. O pouco tempo que ele teve, ele conseguiu perceber alguém que tinha uma maior influência do que o próprio pastor dentro da igreja, no exercício da liderança que ele desempenhava. Como que essas pessoas chegam a tais funções, a exercer a primazia, fazendo com que sempre a sua palavra prevaleça? Existem muitos caminhos, mas às vezes é através dos recursos, às vezes é que ele fez algum tipo de contribuição significativa no passado, várias pessoas chegaram à igreja por intermédio dele, talvez ele conseguiu uma grande doação, parte do patrimônio que a igreja tem é por causa da influência dele. De alguma maneira ele consegue ter os holofotes nele e exerce uma influência, mas ele gosta de exercer a primazia, o que ele diz, não o que a congregação diz, o que ele diz. Verso 10: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Interessante que Gaio recebe vários elogios de João. Diótrefes é alguém que fala de uma maneira maliciosa, é aquele tipo de pessoa que tenta minar o relacionamento com pessoas que têm uma autoridade mais expressiva. Então ele tinha palavras maliciosas, ele era aquele tipo de pessoa que provocava conflitos de uma maneira meio escorregadia, meio camuflada. Ele era esse tipo de pessoa. João diz: e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Essa terceira carta de João, escrita no final do primeiro século, é uma carta que fala especialmente sobre hospitalidade. Gaio está sendo elogiado porque recebeu certos pregadores itinerantes. Não chega a ser, mas é mais ou menos o que missionários são hoje, né? Esses pregadores, eles saíam, eles não recebiam ofertas de gentios. Normalmente eles se concentravam em receber ofertas apenas do povo de Deus, e eles eram encaminhados. Gaio é elogiado porque recebe, porque acolhe, porque mostra as características de Cristo em relação àqueles irmãos, e Diótrefes porque barra. Ele mesmo não acolhia, ele também impedia os irmãos que queriam recebê-los, e além disso ele os expulsava da igreja. Diótrefes era alguém que subtraía, não cooperava com o andamento da verdade. Aí nós recebemos as recomendações ou as exortações. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João, ele está diferenciando quem é de Deus e quem não é, e João faz isso de maneira muito expressiva, especialmente na sua primeira carta. As exortações dadas para Gaio, no verso 6, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós temos uma exortação tríplice ou 3 exortações. Primeiro, é que nós devemos acolher essas pessoas. Você faz bem recebendo essas pessoas, acolhendo essas pessoas. Logo depois ele diz que isso é uma cooperação com a verdade, que cooperamos com a verdade. E terceiro, devemos imitar o que é bom e não imitar o que é mal. Diótrefes era esse tipo de pessoa que gostava de exercer a primazia, que não tinha um bom relacionamento com líderes de mais expressividade. Era o tipo de pessoa que fazia oposição à verdade, alguém de palavras maliciosas,
não acolhia os pregadores, também ele impedia aqueles que queriam acolhê-los e os expulsava da igreja. Diótrefes é o tipo de pessoa que subtrai. Irmãos, talvez algumas perguntas que nós devemos fazer é a seguinte: como é que alguém com características tão ruins chegou à liderança de uma igreja? Não é verdade? A gente está vendo aqui um sujeito que dá vontade de torcer o pescoço dele. Mas era uma pessoa que estava na liderança, fazia parte, talvez era o líder mais expressivo de uma daquelas igrejas, naquele contexto em que João escreveu para Gaio. Diótrefes é o tipo de pessoa que deixa certo para nós que líderes ruins, pessoas que não deveriam fazer parte da liderança, entram na liderança. E às vezes nós queremos pensar, nossa, isso foi daquele contexto. Eu diria que no nosso contexto, talvez muito mais. Pessoas assim, pessoas que têm dificuldade com liderança, pessoas que querem que a sua voz prevaleça, pessoas de palavras maliciosas, pessoas que não cooperam com a verdade, pessoas que têm procedimentos ruins. Tais pessoas, elas estão dentro das nossas igrejas. E tais pessoas, elas, de alguma maneira, algo nelas inspira a igreja, ou pessoas da igreja, a estarem juntos com elas, mas são pessoas que não deveriam fazer parte. São pessoas que nem sequer deveriam ser nomeadas para participar de tais coisas. Mais uma vez, irmãos, eu quero que nós pensemos nos critérios que têm sido os nossos critérios para a promoção de líderes na igreja. Quais são os nossos critérios? É uma pessoa que doou o patrimônio, é uma pessoa que, sabe, aquelas pessoas que são assim incisivas e que pelo seu modo de ser, o que elas dizem prevalecem. Ah não, olha, são pessoas que, se eu for de algum modo lidar com essa pessoa, vai ser um desgaste muito grande, eu não quero me desgastar com essa pessoa. São pessoas de uma personalidade difícil, é melhor deixar ele fazer do jeito que ele quer, e assim as coisas irão melhores. É assim, irmãos, que promovemos liderança para a igreja de Deus? É assim que nós nos portamos em relação àqueles que exercerão liderança em nossas igrejas? Não queremos nos desgastar, ou foi o fulano que está aqui desde o começo, muitas vezes ouvimos, ele é dos membros fundadores. Para a China, que o cara é dos membros fundadores da igreja, para a China que ele doou isso, aquilo. Nós não podemos estar presos a esse tipo de coisa. Pessoas que têm esse tipo de perfil, eles não podem continuar. São pessoas que, como igreja, todas as atitudes para que tal pessoa não continue no exercício da liderança sejam tomadas. Esse tipo de pessoa vai dar uma espécie de fisionomia para a igreja que certamente vai fazer com que a igreja de Cristo pareça outra coisa. São pessoas que oprimem, são pessoas que fecham as portas, são pessoas que dividem, são pessoas que têm um procedimento e um comportamento, uma postura que não é de líderes cristãos, mas estão lá. O que é que nós temos feito para que tais pessoas não permaneçam? João está dizendo, quando eu for Diótrefes, eu vou prestar contas com você. João está dizendo que tinha um acerto de contas e que certamente ele tinha algo para tratar com aquele sujeito. E nós? Irmãos, em nome de Jesus, se você receia, o fulano por causa do dízimo dele, não sei o quê, que Deus é o que você serve? Tem pessoas que receiam de disciplinar, de corrigir, de proceder como se deve proceder com certas pessoas por causa do dízimo de fulano de tal. É o seu caso, querido? Em nome de Jesus, corremos de vergonha. Nós estamos lidando com a igreja de Deus,
É porque o cara então é aquela pessoa, né, de uma característica muito, toda a vida querendo impor o que ele diz. Irmãos, nos demos ao desgaste, para que pessoas que de fato deveriam estar dentro, no seio da liderança da igreja,